Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Lembrando de novo que essa é a minha última aula, né, para quem está aprendendo comigo até aqui, é a minha última aula. Semana que vem teremos a primeira prova desse seminário, primeira prova legítima, a primeira prova que vai valer o diploma, né? Depois de mim vai vir o presbítero Paulo, dando continuidade ao seminário. Depois do presbítero Paulo vem o nosso pastor, também com um assunto muito relevante ao seminário, né, que é falando sobre o ministério pastoral e o ministério do ensino. E se der tempo esse ano ainda, eu volto lá pelo mês de novembro com o último assunto, que é o ministério profético. Se der tempo. Segundo Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: essa Bíblia que eu estou usando aqui é a versão Mulher Virtuosa. Ela tem a linguagem bem rústica, então talvez não seja a mesma linguagem que está na tua Bíblia. Eu não sei se a Vitória tem outra versão aí. Está usando a reformada da Almeida? Corrigido? É melhor colocar na NAA, porque eles vão entender melhor que essa tradução aqui, eu vou ler na minha tradução, mas aqui você vai... Isso. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, ao qual o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, envia-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, me fez muito mal. O Senhor me retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desprezaram. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo 17.
mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrara de toda a má obra, e me livrara salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Bem, hoje a gente vai falar do último apóstolo, logo. Tiago, mas faltou alguns apóstolos, sim, faltaram alguns apóstolos. Mas eu aconselho de novo vocês a comprarem o livro que eu indiquei no grupo, para vocês terem um pouco mais de noção sobre o ministério apostólico, dado que a nossa intenção não é falar só sobre os apóstolos, mas também sobre o ministério apostólico e o que ele implica na vida do crente hoje. Eu acredito que vocês já entenderam essa parte, e se essa parte já foi cumprida, não tem por que a gente falar de todos os apóstolos, categoricamente todos eles, né? Só os mais relevantes, assim, para que nós possamos entender esse tão árduo ministério, que é o ministério de levar a palavra do Senhor às massas. O nosso intuito é que a gente entenda que a palavra do Senhor, ela precisa ser apregoada ao mundo e ela precisa ser vivida por nós, né? E eu acho que você já conseguiu absorver um pouco disso. A gente tem um pouco de dificuldade quanto ao fato de ter que vivê-la, mas eu acho que também a gente já está absorvendo isso aos poucos, né? Porque nada que é bom para o nosso espírito é aceitável ao nosso corpo, né? O nosso coração, o nosso cérebro, a nossa alma, ela rejeita tudo aquilo que vai curá-la, né? Como aquele remédio que arde, né? Que hoje em dia já nem arde mais, eu acho, né? O metiolate não arde mais, não. Eu ainda lembro de quando o metiolate ardia, e ardia muito. Não era pouco, não, era muito. Era 1000 vezes melhor colocar limão do que colocar metiolate na ferida. Só que hoje em dia ele não arde mais. Arrumaram um jeito dele deixar de arder. Então, a palavra de Deus funciona exatamente assim, como um remédio para nós, e é por isso que a gente rejeita tanto. A gente não consegue absorver a palavra porque ela é um remédio, e ela muda o nosso jeito de pensar, a nossa forma de agir. Então, nessa noite, eu acho que vocês já entenderam alguma parte disso. Então eu quero apresentar a vocês nessa noite também um dos homens que eu acho o mais espetacular de todos, né, dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo, que foi um homem extremamente inteligente, extremamente útil à obra, extremamente zeloso à obra, mas que também tem uma história como a de todos nós, não é? O apóstolo Paulo, ele começa a ser apresentado a nós na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 9. E só que a história dele, ela tem alguns cortes. Então ela é meio que espalhada no Novo Testamento. Mas Atos capítulo 9 apresenta a gente uma figura que é bem falada no dia de hoje. E eu quero começar aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, falando sobre esse homem, que diz assim: Saulo, porém, respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor.
e dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2 ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Bem, nós precisamos entender 2 pontos aqui nesse trecho. Saulo, ou Paulo, era famoso entre os crentes. Ele não era uma figura desconhecida para os crentes daquela época, nem menos ainda aos apóstolos. A história de Saulo, ela se confunde com a história de Cristo porque baseia-se no mesmo parâmetro. Enquanto Jesus crescia em graça e em conhecimento, Saulo também era formado em Jerusalém, nada menos pelo seu grande rabino da época, o Gamaliel, que era neto de um outro famosíssimo rabino, Hillel, e doutor da lei, fariseu, conhecedor das escritas, conhecedor de oratória, conhecedor de retórica, e sabia muito sobre o Testamento Antigo. Então, Saulo, ele aprende a falar grego, falar aramaico, falar hebraico, né? E acredita-se que ele falava também outras línguas que eram faladas naquele tempo. Então, era um homem que crescia em conhecimento e dirigente à lei daquilo que era apresentado a ele. Em contrapartida, também crescia um outro rabino já na Galileia, né? Não com livros, nem papiros, nem penas de escrita, mas na árdua trabalho da carpintaria, né? Com ferramentas, com madeiras. Crescia ali um homem que também mudaria a história do mundo. Mas esse rabino que cresce na Galileia, ele se torna famoso porque curava, porque batizava, curava, libertava, demônios caíam aos seus pés, ressuscitava mortos. Mas um dia foi preso, e sobre ele foram impostas 2 acusações pesadíssimas, que era a blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Essas acusações que foram impostas contra ele lhe renderam um castigo de morte. Ele foi pregado numa cruz, foi morto, mas para o terror dos seus inimigos e de todo o sinédrio judaico, no 3º dia, o túmulo do rabino da Galileia foi aberto de dentro para fora. E o rabino agora estava ressurreto. E o seu povo crescia mais forte do que nunca, levando esse testemunho adiante. Mas entre esses que levavam o testemunho de Jesus, nos é apresentado no capítulo 6 de Atos um homem chamado Estevão, que é muito conhecido como sendo não o primeiro mártir dos apóstolos, mas o primeiro mártir da igreja, né? Que é apresentado a nós como o primeiro prisioneiro, o primeiro que morre, agora sendo apedrejado em praça pública, e faz uma das mais lindas declarações antes da morte, dizendo que ele via os céus abertos. Do lado direito via Jesus, o ressurreto, em glória e em poder. Agora a gente percebe que no capítulo 7, no livro de Atos ainda, nos é descrito que esse Paulo de Tarso,
recebe as roupas daqueles que estavam apedrejando a Estevão. E talvez seja a primeira vez que aparece o nome de Saulo na Bíblia, aqui no livro de Atos, no capítulo 7, acho que é a partir do versículo 3 e 5, do versículo 3 ao versículo 5, quando ele aparece sendo descrito como aquele que recebe os despojos daquele que apedrejaram a Estevão. Então, ele aqui é apresentado como uma fera selvagem. Se você ler o capítulo 9, versículo 1, você vai ver exatamente isso. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, aqui, na palavra de Deus, ele é tido como uma fera selvagem, como alguém indomável, como alguém que via e matava, como alguém que via e não pensava duas vezes em tirar a vida daqueles que ele perseguia. A fera selvagem só persegue para matar. Então, Paulo é tido como uma fera selvagem. E aqui eu preciso dizer uma coisa a vocês. Não existe ninguém que seja indomável quando Deus quer libertá-lo. Talvez você pense que é difícil demais para você ou para alguém que você conhece ser mudado pela palavra. A gente encontra grande dificuldade nisso. Você já conversou com alguém e a pessoa disse assim: ah, irmão, é só Jesus mesmo. Não é? A gente lembra de alguém e diz assim: é só Jesus ali mesmo. Ou a gente olha para a gente mesmo no espelho às vezes e diz assim: é só Jesus mesmo comigo, porque outro não tem como mudar a minha vida, outro não tem como mudar a minha história. Mas aí você vai perceber que Saulo aqui, ele está resistindo a Deus. Olha só o que está escrito aqui. Ele diz assim, aqui no versículo 5, diz assim, ó. No versículo 4, aliás. Diz assim: caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta no versículo 5: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Em outras traduções, essa aqui não tem essa frase famosa que a gente fala, né? Dura coisa te é recalcitrares contra os agrilhões. Cláudio, que é do interior, sabe muito bem o que é agrilhão, né? A gente ouve e percebe que Jesus estava lidando com alguém que era indomável. Agrilhão é um ferro, uma vara de ferro que tem uma ponta aguda que serve para domar touros selvagens. Então, a gente percebe que Jesus estava tentando domar Saulo a toda vista, mas ele resistia ao chamado de Deus. Cada casa que ele entrava para prender um crente era o agrilhão do Senhor perfurando a sua pele. Cada crente que não negava morrer por Jesus era o Espírito Santo furando a consciência de Paulo para que ele se rendesse, mas ainda assim ele não se rendia. Toda vez que acontecia alguma coisa e ele não se comovia com aquilo, era o Espírito Santo picando a mente de Paulo, picando a alma de Paulo, o espírito de Paulo, e ele resistindo ainda. E acho que você reconhece essa resistência. Eu reconheço essa resistência. Que quando Deus quer operar alguma coisa em nós e aquilo é contrário ao que a gente pensa e acredita, a gente resiste a essa chamada.
A gente resiste, a gente reluta contra isso. Não é? Você olha para aquilo que você diz assim, não é, esse aqui é o certo, mas a palavra diz que não é, você reluta contra aquilo. Mas o Espírito Santo, ele toca em você. Só que você resiste ainda a esse toque. Eu não vou porque eu não posso. Eu não sei fazer. Mas está o Espírito Santo falando contigo, está o Espírito Santo tocando em você, a palavra de Deus toca em você. Mas a gente é tão ruim que a gente usa aquela... Tem crente que diz assim, não, eles estão ali, mas eles estão jogando chaveco para mim. Não é? Tu já prestou atenção que tem algumas pregações que parece que o pregador está realmente jogando chaveco para você? É o Espírito Santo dizendo para você, é hora de mudar agora. É a tua consciência te chicoteando e você dizendo não é. Parece que as pessoas escolhem o texto para falar com a gente, não é? Já percebeu isso? Já sentiu isso? Só que eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia foi escrita antes de você nascer. Você precisa pensar nisso. Quando você nasceu, a Bíblia já tinha sido escrita. E as palavras que estão ali não foram colocadas agora pela tua existência. As palavras que estão ali, elas foram colocadas antes de você nascer. Então não é a Bíblia que tem que se enquadrar contigo. E você precisa pensar muito nisso. E agora a gente vai encontrar alguém que é tido como alguém que é indomável. É irresistente. Ele não tem parâmetro. Olha o que está escrito no livro de Filipenses. É Filipenses 3. Filipenses 3:5. A respeito de Saulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele era fariseu. Ele sabia as leis. Ele sabia todos os costumes. Você conhece alguém assim? Que conhece tudo? Que tem um argumento para tudo quando você vai falar da palavra? Você fala da palavra, ele retruca a palavra, porque ele conhece a palavra. Não é? E às vezes a gente se sente até inferior a essas pessoas, né? O que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para ela? Como eu vou pregar para ele? Como eu vou pregar para ela? Se ela já conhece tanto, já sabe tanto. Não é? E tem gente que é tão endemoniado, mas tão endemoniado, eu não tenho outra palavra para usar, eu quero que até você me perdoe por usar essa palavra, porque hermeneuticamente eu não posso, mas eu vou usar. É tão encapetado que quando você vai falar para ela, ela ainda quer te ensinar. E você se sente inferior porque a pessoa está te ensinando a ser crente. Tu quer pregar para mim, mas tu vive assim. Tu quer pregar para mim, mas tu faz isso. Tu quer pregar para mim, mas tu anda assim. Tu quer pregar para mim, mas tu fala desse jeito. Mas aí, a gente percebe que a história de Saulo vai nos ensinar uma coisa maravilhosa. E ele mesmo declara isso.
dizendo: a letra mata. E tem gente que usa até isso de uma forma errônea, né? Quando tem crente pentecostal, principalmente, que fala que não estuda teologia porque a letra mata. Só que a letra mata em outro contexto, o que Paulo está querendo dizer, que a letra mata quando a letra não é utilizada. Porque o conhecimento sem base e sem conteúdo, ele te mata. Quando você sabe muito, mas não vive nada, isso te mata. Quando você sabe muito, mas você não procura andar segundo aquilo que você sabe, você morre. E até um dia que Deus cansa disso. Um dia, Deus ele cansa de Saulo saber muito e não viver nada, e ainda ser perseguidor daqueles que buscavam viver. Agora ele brada desde o céu, ele desce como relâmpago no caminho de Saulo. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E como a gente observou lá em Atos 9:1, ele não perseguia só os apóstolos, ele não perseguia só o povo de Deus, ele perseguia o caminho, ele perseguia a religião, ele perseguia o Deus dos crentes. Então agora ele vai ter um encontro com o Deus dos crentes. E a gente vai perceber que ele vai ter agora uma mudança completamente diferente daquilo que a gente vê até então na história. Porque quando ele encontra com Jesus, o touro bravo abaixa a cabeça. Quando ele ouve a voz, ele diz: quem és tu, Senhor? E eu tenho certeza que ele falou isso com uma voz trêmula, se não tiver falado chorando. Quem és tu, Senhor? E o Senhor diz assim: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Todo mundo é tudo até encontrar com Jesus. E perceber que de repente a gente não é nada. Você pode ser tudo e perceber que de repente não é nada. Agora a gente vai notar, e agora eu vou ter que usar minha memória. Agora eu vou ter que usar minha memória. Ele se converte. E quando ele se converte, vai acontecer que ele é levado a Damasco, na casa de Judas. Esse Judas que está escrito aí, não é Judas Iscariotes, tá, gente? É outro Judas, que também ninguém se sabe. Naquele tempo era muito comum o nome Judas. Eu quero que você escreva isso. Era muito comum o nome Judas. Toda vez que você encontrar Judas na Bíblia, não quer dizer que seja o Judas Iscariotes, tá? Judas era um nome bem comum naquele tempo. Como o Enzo hoje em dia, né? Enzo, Maria, Pedro, Tiago, João. Hoje em dia ninguém usa mais. Agora o povo quer nome estrangeiro, né? Agora o povo quer nome estrangeiro, né? Scarlett, Heloísa, Eloá, não é? Anthony, não é mais Antônio, não é Anthony. Ainda tem a ênfase, né? Anthony. Os nomes mudaram agora. Eles botaram, em todo nome eles têm do inglês agora, né? Arnold, né? John. Então, as pessoas, naquele tempo era exatamente desse jeito. Os nomes eram bem comuns, eram bem normais. Então esse Judas aí é apenas alguém que a gente acredita que também era convertido a Jesus,
tanto que levou Saulo para a casa dele. E lá Saulo passa 3 dias sem comer, sem beber, orando. Então vem a palavra do Senhor a um homem chamado Ananias, né? Que era um servo do Senhor. E Ananias vai ouvir de Deus a seguinte frase: vai à rua direita, na casa de Judas, e ali você vai orar por certo homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Quando ele chega lá, ele ora por Saulo, né? Depois de já ter feito aquela exclamação que todo mundo conhece: Senhor, ele é perseguidor, e blá blá blá, e blá blá blá. Então ele ora por Saulo, e a Bíblia diz que caem dos seus olhos escamas, né? Porque depois que ele teve um encontro com Jesus, ele fica cego. E é um impacto muito grande do seu corpo, né? Para quem dirige aqui sabe que quando você encontra uma luz e essa luz reflete no espelho do carro, você fica um segundinho sem enxergar nada. Só que isso se perdura na vida de Paulo. Ele fica literalmente cego. A medicina diz que as suas retinas foram queimadas devido à intensidade da luz que ele viu naquele exato momento. Quando ele teve um encontro com o mestre, a luz era tão intensa que queimou as suas retinas e ele realmente ficou cego. Então quando Ananias ora por ele, caem dos seus olhos dois negócios como se fossem escamas. E dali por diante, agora, ele era um servo do Senhor. Estava convertido, Saulo. Só que daí, a Bíblia diz lá em Atos 9, versículo 20, que ele saiu dali e foi anunciar que Jesus era o Senhor. Só que se você ler Atos 22, você vai ver que ele demonstrava que Jesus era o Senhor. E eu não sei se você percebeu que tem diferença entre Atos 9:20 e Atos 9:22. Entre falar que o Senhor é o Senhor e demonstrar que o Senhor é o Senhor. Né? Tem uma diferença entre falar e outra em demonstrar. E essa pergunta não é respondida em Atos. Ela é respondida em Gálatas 1. Se você ler Gálatas 1, do versículo 1 ao 18, você vai perceber o que aconteceu ali. Ele passa 3 anos tendo um curso intensivo com o Senhor. Depois da sua conversão, ele passa 3 anos aprendendo com o Senhor tudo que ele não aprendeu durante a vida toda dele. Ele passa anos da sua vida, a sua infância, a sua adolescência e parte já da sua vida adulta estudando para de repente perceber que ele não sabia nada. E agora ele passa 3 anos tendo um curso intensivo com o Senhor para aprender a servir. Ele, depois que aceita Jesus, depois que ele se converte a Cristo, ele não vai direto para Jerusalém. Ele passa esse tempo aprendendo com o Senhor, como está lá escrito em Gálatas 1, do 1 ao 18. E só no versículo 18 é que ele volta para Jerusalém, e aí entra o versículo 23. Do livro de Atos 9, versículo 23, que em Jerusalém os discípulos não acreditaram na conversão dele. Em Jerusalém ele não foi acreditado que era realmente convertido a Cristo. Mas por que ele não foi acreditado ali no versículo 23? Atos também não responde essa pergunta. O capítulo 9 não responde essa pergunta, perdão. Só o livro de Gálatas, no capítulo 2, é que responde isso. Quando Saulo decide voltar para Jerusalém, ele vai como alguém que estava sendo
elevado a um cargo. Ele vai com um pensamento de liderança. Ele vai acreditando que ele chegaria ali em Jerusalém e ele seria recebido como um pastor, como alguém que fosse liderar a igreja. Porque quem estava ali na igreja eram galileus, eram o pessoal nortista naquele tempo, eram tidos como homens iletrados, e Saulo era Saulo. Saulo era inteligente, Saulo era estudado, então ele era a pessoa mais qualificada para ter um cargo ali dentro e para ser líder dos líderes. Só que quando ele chega lá no versículo 23, a gente vai perceber que os apóstolos batem a porta na cara dele. E para quem queria chegar sendo ovacionado como um grande líder, nem recebido pela igreja foi. A gente precisa entender duas coisas. Não é o que eu sei que faz com que eu seja útil na obra de Deus. Não é o quanto eu estudei que me faz ser útil na obra de Deus. Não é o quanto eu lutei para chegar a alguma coisa que me faz útil na obra de Deus. E daí, às vezes a gente encontra essa diferença de tempo. Porque tem gente que já serve a Deus há tantos anos e nunca foi nada. Tem gente que chegou ontem e já é alguma coisa. E a gente fica meio que perplexo a ver essas coisas. Mas não se trata do tempo e não se trata do que eu sei. Se trata da escolha de Deus e do coração de quem recebeu o chamado. Saulo era escolhido por Deus, mas o coração dele ainda não estava em Deus. Entenda isso. O coração de Saulo ainda precisa ser tratado. E aqui a gente precisa observar essas coisas, dado que o nosso seminário não é só teológico, o nosso seminário também é de revelação de dons, e eu já quero que você perceba uma coisa: não é o fato de você ser escolhido por Deus para fazer algum serviço que já te qualifica para aquilo. O teu coração tem que estar naquilo. E tem uma diferença aqui. Tem uma diferença muito grande aqui. Porque às vezes a gente quer exercer um trabalho para Deus para ganhar visibilidade, que era o caso de Paulo aqui. Ele queria exercer o cargo de líder porque ele queria visibilidade, e ele acreditava que não tinha ninguém melhor que ele para assumir aquele cargo. Mas aí em Atos 22, Atos 22, 7, você vai ver que não só o povo expulsa ele da igreja, como o próprio Deus manda ele embora. Deus fala para ele assim: ó, eles vão te matar aqui, vai embora. E ele passa alguns versículos adiante, argumentando com Deus, dizendo que ele dizendo assim: Senhor, eu recebi aqui em Jerusalém as vestes de Estevão. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus: Deus, pensa um pouco melhor. O Senhor está cometendo um erro estratégico me tirando daqui. Não tem mais ninguém qualificado do que eu para estar aqui. Aí volta para o versículo 23 de Atos 9, porque o povo mandou ele embora e ele não quis ir, Deus mandou ele embora e ele não quis ir. Aí diz que os apóstolos então colocaram ele dentro de um cesto e saíram com ele. Ele não quis sair, mas tiveram que sair com ele. Agora a gente percebe que o momento em que você cai na real, essa é a palavra correta? Cai na real de que a obra de Deus não precisa de você, é o momento que você vai se tornar mais útil para a obra. É você que precisa de Deus. É você que precisa da obra. Não são seus talentos que vão fazer a obra de Deus crescer. Não são seus dons
que vão fazer a obra de Deus crescer. Não é o quanto você sabe que vai fazer a obra de Deus crescer. Porque eu não sei se você percebeu também como a Bíblia, a obra de Deus começou antes de você nascer. Talvez você não tenha notado isso. Algumas pessoas entre nós não notaram isso ainda. Eu já encontrei muita gente por esse caminho. Embora eu seja um pouco jovem, eu já encontrei muita gente pelo caminho. E eu já fui uma dessas pessoas. Que embora não tenha talento nenhum, achava que tinha talento até demais. E conheci muita gente que também pensava a mesma coisa que eu. Até que um dia eu percebi e o Senhor me fez ver essas coisas. Que antes que eu nascesse, a obra de Deus já estava andando. E ela não precisava de mim para andar. Antes que eu nascesse, a Bíblia já tinha sido escrita. E outros eruditos já tinham tentado entender muito além de mim. Aí agora o pastor que quer ganhar a fama na igreja passa 10 anos no anonimato. Aí se você for observar Atos 9, 29, ele voltou para Tarso. E ele era de onde? De Tarso. Ou seja, ele voltou para casa. E o reverendo Hernando Dias Lopes disse que uma coisa que me chamou muita atenção hoje. Ele disse o seguinte: quando a gente se acha muito na obra de Deus, o Senhor faz a gente arrumar nossas malas e voltar para casa. Quando a gente acha que não vai funcionar se a gente não estiver lá, o Senhor faz a gente arrumar nossa mala e voltar para casa. Quando a gente acha que não vai andar porque a gente não está lá, o Senhor faz a gente arrumar a mala e voltar para casa. Quando a gente acha que as pessoas que estão lá não vão dar conta de fazer, o Senhor faz a gente arrumar a nossa mala e voltar para casa. E aí vem um outro golpe no ego de Paulo agora. Porque Atos 9, 27 diz que quando Paulo foi embora, a igreja começou a crescer mais ainda. E viver em paz. É o que está escrito. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Depois que Paulo foi embora, a igreja cresceu e viveu em paz. A gente precisa compreender que nós somos importantes para a obra, mas não somos mais importantes do que a obra. Se eu não quiser vir para cá, Deus vai mandar outro. Se eu me achar inútil para essa obra, Deus vai achar alguém útil para ela. E obviamente também eu não posso abraçar o mundo com as pernas. Todos nós precisamos respeitar quem tem funções. Porque Saulo queria fazer tudo. Ele queria ser o líder e comandar tudo. Mas a gente sabe que depois ele mesmo vai dizer que a obra de Deus é o corpo. Isso só a experiência te mostra. Uns funcionam de algum jeito, outros funcionam de outros, mas todos são úteis. Tem surdos que não conseguem falar, mas não porque eles são mudos de nascimento, é porque eles são surdos. Tem mudos que ouvem, mas eles não conseguem falar, eles não conseguem expressar o que ouviram,
Porque a boca não funciona. Tem gente que é tetraplégico e o cérebro funciona muito bem, mas o cérebro não consegue comandar o corpo. Porque uma vértebra da coluna que faz transpassar o comando do cérebro para o resto do corpo não funciona. Quando a gente perceber que nós, apesar de sermos importantes para a obra, não somos mais importantes do que a obra, e nós somos membros de um corpo que sem nós pode estar aleijado e sem o outro também está, a gente não vai conseguir andar para frente. Eu não posso me sentir inferior, eu não quero que você tenha esse sentimento. Não é isso que o Senhor mandou eu vir dizer aqui para você. Eu quero que você se sinta importante, mas olhe para outra pessoa com tanta importância quanto você olha para você. Entende? Porque se você não se move, o outro também não se move. Só que se o outro se move, ele se move por causa de você. Entende? Como que a minha boca vai conseguir falar sem o meu cérebro comandar isso? Mas sem o meu cérebro, a minha boca não tem o que falar. Entende isso? É isso que você precisa compreender aqui. E foi isso que Saulo não conseguiu entender naquela ocasião, naquele momento. Naquele momento ele superestimou a sua inteligência. Naquele momento ele superestimou aquilo que ele tinha recebido do céu nos 3 anos que ele passou em conferência espiritual com Deus. Ele se achou importante demais para a igreja. Mas eu quero dizer para você que você não é importante demais e menos importante de menos. E nem importante de menos, perdão. Você importa o suficiente. E compreenda isso. Você não pode fazer tudo, mas você também não pode deixar de fazer nada. Sabe? Você não tem que fazer tudo, mas também você não tem que abrir mão de tudo e não fazer nada. Você tem a tua função. Tu enxerga com os pés ou com os olhos? Tu enxerga com os pés ou com os olhos? Com os pés você faz o quê? Você come com as mãos ou com os pés? Com a boca. Vocês comem com a boca. As mãos você usa para levar a comida à boca. Entende a diferença? Hoje que eu pensei que eu não ia bater, eu estava tão feliz em casa ouvindo algumas revelações sobre esse estudo, né? Que a gente bota alguns mestres para falar e a gente fica ali recebendo também. E eu fiquei assim, meu Deus, hoje não vai ter surdo em ninguém, olha eu aqui. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter a dimensão disso. Sabe? Eu não vou fazer isso porque o fulano faz melhor. Se o fulano faz melhor aquilo que você quer fazer, faz outra coisa. Só não deixa de fazer. Porque você faz parte do corpo também. E sem você o corpo fica deficiente. E ainda que chegue tantos mais outros, ainda vai ficar faltando você.
E talvez você não, a gente não consegue compreender, né? É uma coisa tão simples. E eu mesmo já disse isso muitas vezes. Se eu não fizer, outro vem e faz. Tá, mas se o outro vem fazer aquilo que eu não quero fazer, vai ficar faltando alguma coisa para ser feito. Ou não? Porque o resumo da obra de Deus não é só aquilo que a gente vê e aquilo que a gente acha, não, irmão. Porque a nossa geração é deficiente disso. A gente acha que a obra de Deus é só pregar, cantar e assistir culto. E não é. A obra de Deus é resumida não só na celebração, porque está aqui pregando, cantando e cultuando é celebração. Não é ser igreja. Ser igreja é outra coisa. Reunir para celebrar com os teus irmãos é ótimo. E é muito bom que tenha alguém no nosso meio que tenha talento para fazer a gente celebrar o Senhor, que cante, que pregue, que tenha profecias. São coisas importantes e legais no nosso meio, mas não é a definição do novo evangelho. Jesus resumiu o novo evangelho de uma forma simples e a gente passou despercebido por isso. Ele disse assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem. Então, se eu faço parte do novo evangelho, eu vou ser perseguido. Então, se eu quero fama, eu estou fazendo o contrário daquilo que é ser pertencente ao novo rebanho de Deus. Não é? Eu confundo a celebração com o novo evangelho. Você já notou isso? Não, é uma senhora. E aí a gente acha que as bênçãos de Deus, elas têm que sempre serem derramadas porque a gente faz uma celebração. E a gente se esquece de fazer o resto. Esquece de visitar os órfãos, as viúvas. Esquece de doação. Esquece de ser generoso. Esquece de amar o próximo. Esquece de perdoar. Esquece de se negar todos os dias. O que a gente se importa mais é com a celebração de quarta e domingo. Ou só foi eu que reparei isso? Quando se fala em se unir para fazer alguma coisa por alguém, ou por outra igreja, ou por outra coisa, meu irmão, parece que some todo mundo do ministério. E a gente se esquece que é essa parte que é o evangelho. E a gente vem para a igreja, senta e quer que a glória desça. Tu está celebrando o quê? Nada, porque tu não fez nada, então como é que tu quer que Deus se manifeste? Deus só derrama, só participa de uma festa quando a festa tem sentido de ser comemorada. A maioria de vocês aqui trabalha para vocês mesmos. Mas eu acredito que não foi assim a vida toda. Vocês já trabalharam em empresas e vocês sabem que sempre tem uma confraternização na empresa, não tem? Mas, vamos lá. Tu desempregado, alguma empresa já veio pedir para você ir participar da celebração? Se tu não trabalhou na empresa dia nenhum? Entendeu o que eu quero dizer agora? Tu quer participar da festa, tanto de quarta quanto de domingo, quanto ir para o céu e celebrar lá, sentar. Eu vi um montão de quando inventaram uma imagem aí no Facebook linda, no Instagram, sei lá onde foi que inventaram isso, uma imagem linda de uma mesa gigantesca, cheia de cadeira, com um negócio assim e aquele montão de nuvenzinha linda, todo mundo
compartilhou. Eu vou me sentar na mesa com ele. Mas quando se fala de perdão dentro da igreja, ninguém perdoa. Quando se fala de amor ao próximo, ninguém ama. Quando se fala de doar para a caridade, ninguém doa. Quando se fala de participar de alguma coisa do irmão, não vai. Ah, mas eu já dei 50 reais, por que eu tenho que dar mais outra coisa? Ah, mas eu já dei 5, por que eu tenho que doar mais? Quer participar da celebração sem trabalhar na empresa? Já percebeu isso? Eu tentei de novo. Como? Era o que Paulo estava tentando fazer. Ele estava tentando tomar a direção da igreja sem ter sofrido pela igreja. Entende? O que não era lógico ainda. Ele queria ser o líder da igreja que ele tinha acabado de chegar, sem ter sofrido por ela. Sendo que ele foi o perseguidor e teve um montão de gente que morreu pelas mãos dele para que a igreja tivesse de pé. Então, de repente, ele chega lá em Atos 9, 23, voltando para Jerusalém, querendo sentar na cadeira de pastor da igreja, que ele perseguiu, que ele matou, que ele prendeu. Não ser colaborador do Evangelho te torna inútil para a obra. E eu não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Estou falando de outra coisa. Estou falando de serviço. 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 Servir ao teu irmão. Servir aos outros. Servir aos mais velhos. Ser útil na igreja, ser útil na obra, ser útil em alguma coisa. Eu não sei trabalhar com obra. Mas o pessoal que trabalhou aqui na obra, comprei quentinha, fiz comida. É o que eu sei fazer. Não é muito, não é nada, mas é alguma coisa. Dei dinheiro. Não é muito, não é nada, não precisa nem ser contado. Não, mas é o que eu sei fazer. Servir a Cristo com aquilo que você tem, com aquilo que você é importante. Vim aqui 2 vezes, virei massa. Eu lembro agora. Ah, mas o reverendo Hernando Dias Lopes falando sobre esse assunto até disse: primeiro Deus ele vai trabalhar em você, para então trabalhar através de você. Me tornar apto para a obra não é porque eu estou aqui no meio, ou porque eu levantei a mão e aceitei Jesus. É quando aquilo arde dentro de mim em fazer. E a minha ideia do porquê eu vou fazer. Entende isso? E talvez a gente precisa ter essa compreensão agora, aqui, e você não quer ouvir isso porque não é o que a tua carne gosta de ouvir. E é muito bom isso. Eu também não estou aqui para falar o que você quer ouvir.
Porque a gente precisa compreender que a obra de Deus, o chamado de Deus tem que queimar dentro de nós. E só então eu vou conseguir fazer com excelência. Mas eu não vou conseguir cumprir a minha chamada se eu não sangrar por ela. E isso é muito interessante. E aí a gente vai entrar na segunda parte, depois que a gente vai acabar. Vamos lá? Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Aqui Paulo já tinha passado 10 anos longe da igreja. Ele estava morando de novo na sua cidade. E aqui eles já estavam... Eles iam abrir uma igreja na Antioquia da Síria. E era necessário enviar homens para lá. Então eles, perguntando ao Espírito Santo quem eles iriam enviar, o Espírito Santo, então agora, coloca o nome de Saulo de volta no rol dos servos do Senhor. Mas não como líder, como ele queria, não é? Porque se você observar a ordem aí escrita, tá Barnabé e a Saulo, né? Ele está ali como coadjuvante, como segundo, né? Como liderado, não como líder. Ele ia ser enviado para a missão, que era o que ele queria fazer, porque desde que ele se converteu a Cristo, o desejo dele de anunciar a palavra de Deus é nítido. Né? Se você ler lá, depois que ele se converteu, ele sempre quis anunciar a palavra do Senhor, sempre quis anunciar que Jesus tinha ressuscitado, sempre quis anunciar que Jesus o tinha chamado, só que ele foi impedido pelo próprio Deus por causa da intenção do seu coração, tá? Não da intenção da sua mente, porque ele queria permanecer intacto, né? Ele achava que a perseguição da igreja acabaria quando ele se converteu. Ou seja, ele não queria sofrer por Cristo. Ele queria pregar sem sofrer. E não há como você viver a palavra de Deus e não sofrer por ela. E eu quero que você pense comigo nessa noite sobre esse assunto. Nós queremos estar confortáveis na obra de Deus. E a obra de Deus não é um lugar para você se sentar de uma forma confortável, não é um camarote de um show. A obra de Deus tem espinhos. E eles precisam penetrar nos seus pés. O seu corpo precisa sangrar por causa dessa obra. E a obra de Deus, se ela não te causar sofrimento, você ainda não conseguiu absorvê-la. Tu lembra daquele ditado que aquilo que não é conquistado com o teu suor tu não dá valor? Alguém já ouviu esse ditado, né? É muito dito pelos pais, né? Quando que não quer dar o dinheiro ao filho, né? Se o filho pega o dinheiro, ele não dá valor, mas se ele trabalha para ter o dinheiro, então ele dá valor no dinheiro que ele ganha, não é? Por quê? Porque custou o suor dele, ele sabe o quanto ele sofreu para ele ganhar aquele suado dinheirinho, né? Ele sabe quantas noites ele ficou sem dormir, tendo que acordar de madrugada para ir trabalhar, para poder ganhar o dinheiro que ele agora ele tem. Então ele vai gastar regradamente. Algumas pessoas pelo menos, né? Então, a obra de Deus ela funciona exatamente dessa forma. Se você não sangra pela obra, você não dá valor a ela.
E eu quero que você diferencie entre estar salvo e fazer a obra de Deus. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tá? O fato de você estar salvo não quer dizer que você não tem que fazer a obra. E entre fazer a obra não quer dizer que você já está salvo. Entendeu? A salvação, ela não é por obra. É pela fé em Jesus. Se você se converteu a Jesus, tem fé em Jesus, você já está salvo. Mas, estando salvo, você precisa manifestar o desejo de fazer a obra. Porque fazer parte dos eleitos lá no céu vai depender do teu sofrimento aqui na terra. Entende? Tiago, me prova na Bíblia, que eu gosto de Bíblia, eu também gosto. Então vai lá em Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Bota aí também, tá? Eu quero que vai dar. Capítulo 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como um som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpista, quando tocavam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso aqui, o que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que todos aqueles que renunciam a si mesmo. Não é forma literal, tá, gente? Tem muita gente que confunde isso, né? Até uma igreja que a gente vem dela, né, a Igreja Católica, tem esse versículo como base para o celibato. Tanto que os padres, alguns padres não casam e por aí vai, as freiras e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse texto nos fala de sofrimento por Cristo, por isso que o nome está escrito na testa dos 144.000, é escatologia. Um dia eu acho que eu vou conseguir dar essa matéria para você. Por que o nome está escrito na testa? Porque eles foram parcial do sofrimento de Cristo, entende? Quando Cristo sofre pela igreja, ele também, os que os seguem também sofrem pela igreja. Os apóstolos tiveram a mesma sentença de Cristo, morrer pela igreja. Entende? Então qualquer um que morrer pela igreja, pela obra, também faz parte dos eleitos que cantarão o cântico novo, aquele coral que vão cantar no céu, aquela famosa frase, não lembra daquela música? No coral eu quero cantar, só que só vai cantar quem resistir aqui. E a palavra não contaminar-se com mulher por ser virgem, quer dizer que aqueles que resistem à própria carne. É o que Paulo disse: eu esmurro a minha carne para que ela não vença o Espírito.
E a gente precisa entender que o sofrimento aqui dos crentes nada mais é do que a preparação para a gente provar um pouco daquilo que a gente diz servir, né? Daquele que a gente diz servir, daquele que a gente diz amar. Porque a gente declara tanto que ama Jesus, que serve a Jesus, mas o primeiro sofrimento que a gente passa, a gente quer correr. Então, eles são provados. E daqui vai começar a carreira de Paulo. Porque ele vai para Antioquia da Síria, com Barnabé. De lá, eles vão para a Turquia. Da Turquia, eles vão para Éfeso. Em Éfeso, Paulo começa ali a se destacar. Quando ele começa a se destacar, porque ali ele começa a sua empreitada missionária. Ali em Éfeso ele começa a evangelizar e ali nascem as igrejas que a gente conhece, né? Que é as famosas igrejas de Apocalipse, né? A igreja de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. E são essas igrejas que são plantadas por Paulo ali em Éfeso durante 3 anos. Em 3 anos ele consegue fazer isso. Dali ele vai para a Grécia. Na Grécia ele começa a pregar também e ali ele começa a anunciar o Evangelho de tal forma que também ele começa a ganhar espaço entre os grandes doutores, os grandes pensadores. E dali ele começa o seu ministério como homem que fazia milagres, que a gente vai conhecer um dos grandes milagres feitos pelo apóstolo Paulo, quando ele ganha aquela mulher que vendia tecidos, né, na Ásia, a asiática Lídia. Ele ganha ela para Cristo, ela se comove com o evangelho que é pregado, e ela aceita Jesus, mas por algum motivo ela morre, né, e ela é ressuscitada por Pedro. Você vai ver isso no livro de Atos. Eu acho que é no capítulo 13, né? 13, acho que é 13 ou 17. A ressurreição de Dorcas, ela é tida na Bíblia como Dorcas, que era uma mulher piedosa que foi ganhada por Paulo. E aí você vai encontrar também a conversão de um grande governador que tinha um adivinho que era um bruxo, né, que persuadia o governador, e Paulo tentando pregar para o governador, e o bruxo não deixava, até que Paulo disse que o Senhor te repreenda esse espírito de adivinho, e o adivinho cai por terra. Então as escamas caem dos olhos do governador, e o governador então se converte também a Cristo. E Paulo tem uma história muito intensa na Bíblia. Se a gente for contar aqui também, a gente vai ficar aqui a noite toda. Até que ele vai passando por tantas aflições, a ponto dele dizer que foi colocado nele um espinho na carne, não é? Aquele famoso texto que a gente encontra no espinho na carne de Paulo, que era o mensageiro de Satanás que era enviado para lhe esbofetear toda vez que ele queria se exaltar. E isso aqui é o ponto que a gente precisa entender, que a gente não pode de forma nenhuma se autovalorizar. Não que você tenha que se desvalorizar também, é se autovalorizar demais, né? Eu sou o bonzão, não pode. Porque quando você começa a entrar nesse contexto, você começa a deixar o Espírito Santo de lado. E era a mensagem que Paulo precisava entender, era isso. Quem chamou ele não foi ele mesmo, quem o limpou não foi ele mesmo, e quem o usava não era ele mesmo. Nada era feito por ele mesmo. E é isso que nós precisamos entender na nossa chamada hoje em dia. Tudo que nós formos fazer, a partir do momento que a gente descobre a nossa chamada, não é
nosso próprio talento, o nosso próprio corpo que o faz. Quem faz tudo que a gente produz é pelo Espírito Santo de Deus. E não importa o quão bom eu seja naquilo que eu faço, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso pregar de uma forma tão eloquente que comova as multidões se o Espírito Santo não falar no coração dela. Eu não posso olhar para uma pessoa e conhecer o passado, o presente e o futuro dela se o Espírito Santo não me mostrar isso. Eu não posso chegar e conciliar pessoas se o Espírito Santo não as conciliar antes de mim. Todas as obras feitas na igreja, na obra de Deus, é feito pelo Espírito Santo. Nós somos apenas os vasos usados. Lembra do que Ananias ouviu de Deus a respeito de Saulo? Ele, para mim, é um vaso escolhido. Ele não era o oleiro, ele era o vaso. Ele não era o comerciante, ele era o vaso. Ele não era o óleo, ele era o vaso. E a gente precisa compreender isso quando eu digo eu estou cheio, é porque eu estive vazio. E é porque eu sou um utensílio. Eu não sou o que preenche e não sou o que usa. Eu sou o usado e o utensílio usado. Então o sofrimento começa a não ter mais força em nós. Paulo foi preso a primeira vez. Paulo foi preso a segunda vez. Foi esbofeteado, foi expulso de uma igreja que ele mesmo abriu. Eles abrem a igreja de Bereia e ali eles fundam uma igreja eletizada que as pessoas ali eram extremamente conhecedoras da palavra, a ponto de que qualquer pessoa que fosse pregar ou falar de alguma coisa ali, eles conferiam na palavra se estava certo ou não. Eles foram ovelhas de Paulo e o expulsaram da igreja. As decepções com pessoas que nós auxiliamos fazem parte do nosso caminho. Não se impressione quando alguém que você ajuda tanto te decepcionar. Isso faz parte de você. Não se impressione quando você fizer tanta coisa por alguém e a pessoa demonstrar ingratidão com você. Isso é normal no caminho. Você não tem como fugir disso. Na verdade, é a única prova de que você está no caminho certo. E talvez se você tenha essa pergunta ecoando na tua mente, eu respondo ela hoje para você. A certeza de que você está fazendo a obra de Deus de uma forma correta é a forma que você sofre durante o teu caminho, durante o teu trajeto. As decepções, as difamações, as calúnias. Quanto mais você sofrer na tua trajetória, é porque você está no caminho correto. Quanto mais barreiras você encontrar por este caminho, é porque você está no caminho correto. Quanto mais machucado você for durante a tua trajetória, é porque você está no caminho correto. Quanto mais surrado, esbofeteado você for, é porque você está no caminho correto. É a obra de Deus que está sendo concluída em você. É o nome do Cordeiro que está sendo assinado na tua testa. Se não tem sofrimento, não tem caminho. Se não tem caminho, não tem céu. Não tem alegrias nesse caminho. Não tem alegrias nesse caminho. Ah, mas eu quero ser feliz. Então você tem que esperar ou Jesus voltar ou você morrer. Porque até então você vai ter satisfações
Hoje eu tenho um alívio, amanhã eu sofro de novo. Depois eu tenho outro alívio, depois eu sofro de novo. É assim que funciona o caminho. Aí vai acontecer no capítulo 26 que ele queria ir para Roma. Do livro de Atos. Ele queria ir para Roma. De repente nasce no coração de Saulo a vontade de ir a Roma. E a Bíblia diz que Deus também o queria em Roma. A Bíblia diz que o Senhor fala com ele que ele ia para Roma. E quando eu leio, e quando você lê isso aí, você vai pensar assim, poxa, se ele queria ir para Roma, Deus queria que ele fosse em Roma, então o caminho dele vai ser perfeito. Mas aí no meio do caminho, ele é preso. Ele vai passar por um naufrágio. As ondas vão começar a entrar dentro do barco e tudo que eles tinham que jogar fora. Então, ele preso e o barco naufraga a ponto de que o barco se perde. Diz a Bíblia que o barco se quebra, mas não morre ninguém. E eles vão parar numa ilha grega. E quando eles chegam na ilha, eles vão acender um fogo. E segundo a história, Paulo é o único que se mantém interessado em manter o fogo aceso. Ele vai jogar alguns gravetos e tem uma víbora e pica a mão de Paulo. Aí as pessoas que estão em volta de Paulo começam a pensar, esse homem é um homem amaldiçoado. Ele estava com a gente no barco, o barco veio a pique, o barco quebrou, a gente está aqui naufragado no meio do nada. E eles começam a pensar, ele é tão amaldiçoado que os deuses querem a morte dele. Ele escapou da morte do mar e agora ele vai aqui, foi picado por uma víbora, com certeza vai morrer. Vai inflamar, vai se perder. Não inflama, não se perde, não morre. Aí eles pensam diferente, é um Deus. Com certeza esse homem é um Deus. Porque não é possível, não tem como. Ele sobreviveu ao naufrágio, sobreviveu à picada da víbora, é um Deus. Aí eu digo para você uma coisa. Tem dias que você vai viver tanto sofrimento que parece que você é amaldiçoado. Tem momentos que você vai passar por tanta luta que parece que você é amaldiçoado. E talvez ninguém aqui pensou isso ainda, mas é porque eu sou maluco mesmo. Eu já pensei isso. Eu já sofri tanto na vida que eu pensava que eu fosse amaldiçoado mesmo. Eu falava, meu Deus, não tem como uma coisa ruim acontecer tanto com uma pessoa só. Só que a gente vai conhecendo a Cristo, vai percebendo que o nosso sofrimento faz parte da vontade de Deus para a gente chegar em alguns lugares. E ele vai chegar em Roma agora, e ele vai ser preso numa prisão domiciliar. Ele vai ser guardado pela guarda pretoriana de Roma. Eram os policiais do governador que o guardavam. 16 mil soldados. E sabe como era essa prisão? Ficava-se 2 na porta de fora, ficava-se 2 assim dentro do quarto livre e 2 amarrados com ele. E Paulo, como um bom pregador, evangelho neles todo dia. Ao findar a prisão de Paulo, todos os guardas se converteram a Cristo. Então ele escreve dizendo que a sua prisão foi necessária. Porque a nossa história, a gente não vai compreender ela no começo nem no meio, a gente vai entender no fim.
São os resultados que vão revelar por que nós passamos por aqueles momentos. E você precisa compreender isso. A tua história, ela não vai ser resolvida agora, porque não é para ser resolvida agora. Enquanto não produzir aquilo que tem que produzir, você vai continuar vivendo isso aí. Mas aí, para encerrar, Paulo é preso de novo pela terceira vez. Ele é preso na fortaleza de Dantonha. Aquela fortaleza feita por Herodes o Grande. E acontece que no ano 64, no dia 17 de julho, Nero ateia fogo em Roma. E ele sobe no alto da torre de Mercenas, tocando a sua lira, vendo a cidade toda em chamas. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pela chama. Mas, por incrível que pareça, 4 bairros, esses bairros densamente povoados por judeus e cristãos, não foram queimados. O que dá a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E diz a história que faltou madeira em Roma para crucificar tanto crente. Foi tanto crente crucificado que já não tinha mais madeira para crucificar. Isso dá uma ideia. Já que Roma estava no escuro, os presos cristãos eram cobertos de pins, presos nos postes em cima e ateavam fogo. Agora, faltando criatividade, eles enrolavam os cristãos em pele de animais e jogavam nas masmorras para os animais comerem. Só que faltava alguém ser preso. Então eles prendem o líder desse movimento, um senhor de 89 anos de idade, meio cego, devido a uma catarata que ele ganhou na Antioquia da Síria, por causa de uma febre altíssima que ele viveu, que é conhecida como malária. Ele passa 3 semanas com uma malária tão forte que ele acaba por ficando meio cego. E agora ele, meio cego, é preso. Mas agora ele não vai para o palácio. Ele não vai ser guardado pelos guardas da guarda pretoriana. Ele vai para as masmorras. Ele vai para um lugar úmido, em que as pessoas saíam dali ou doentes ou para a morte. Um lugar escuro, um lugar fedorento, cheio de ratos. E ali ele escreve essa última carta, que é a carta que lemos, que é o 2º livro de Timóteo. E ele escreve essa carta dali. E ele termina essa carta dizendo as mais duras palavras que se pode ouvir de um homem tão usado por Deus. E ele contraria tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho de hoje. Ele diz assim: a mim, agora já sou dado por libação. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas eu guardei a fé. E ele pede 2 coisas a Timóteo. Ele diz assim: quando você vier, traz para mim a minha capa
e traz também os livros. Mas você não se demore a vir. A gente está falando de um texto que declara o sentimento de um dos maiores líderes que a igreja já teve. Paulo termina a sua vida sozinho e sem sequer um casaco para aquecê-lo. Pobre, meio cego. Ele diz assim: eu já fui julgado uma vez. E para a gente que pensa que a gente tem que ser rodeado por pessoas, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ele está dizendo: eu não tinha ninguém para me defender. E talvez você recorde isso. Você lembra quando prenderam Jesus, que ele foi preso pelo Sinédrio à noite? E foi julgado e sem ninguém para defendê-lo, apenas para acusá-lo? Qualquer um que é chamado por Cristo tem que passar por esses momentos de solidão. Quer seja durante a vida, ou quer seja perto de morrer. E ele continua dizendo: somente Lucas está comigo. E que quis a providência divina que a morte de Paulo não fosse registrada na Bíblia. Mas eu imagino a cena. Imagina o Carrasco, num domingo, no ano de 64, aliás, perdão, no ano de 68, no dia 29 de março, de um domingo, por volta de 5 horas da tarde, chega uma carta, pergaminho, feito de couro, na mesa de um carrasco, sem temor nenhum, já acostumado a matar, com o nome, com o seguinte recado: mate esse prisioneiro hoje. Ele pega a carta, ele se levanta, pega na sua mão um molho de chaves pesado, desce até a masmorra, abre a porta, acende um lampião para ver a face de quem ele ia chamar e começa a gritar: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Lá atrás, no fundo da masmorra, o velho apóstolo se levanta e diz: eu estou aqui, já com a sua voz cansada, meio doente, sem conseguir caminhar direito. Vem em direção ao carrasco, com as mãos atadas pelas correntes, é levado até o lugar de martírio, e o carrasco pergunta: você tem alguma coisa a dizer ainda? Eu imagino que ele diz: tenho sim. Eu imagino que essa frase dita no versículo 18 foi a última palavra que Paulo disse. A ele toda a glória, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Coloca a cabeça no cepo e ali é executado. Cabeça de um lado, corpo de outro. Esse é o fim do velho apóstolo. É esse homem que nos dá esse grande conselho e diz a seguinte frase lá em Filipenses: sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Para nós hoje é difícil compreender o sofrimento de um crente, mas nada mais é do que a oportunidade de reinar com Deus.
Amém? Amém. Eu espero que você entenda o que foi ensinado durante esse tempo. Pode ficar de pé. Quantas questões? Terça-feira tem prova. E eu já vou começar a escrever provavelmente amanhã. Pega leve. Vai ser definitivamente, tá, gente? Não esqueça disso. É a prova definitiva, a primeira prova definitiva. A segunda prova vocês vão ter um alívio, porque não vai ser eu que vou fazer, né? Vai ser o presbítero Paulo. E a terceira prova também não vai ser feita por mim, vai ser feita pelo pastor. Mas, de qualquer forma, vocês têm que passar nas 3 para ganhar o diploma, tá? Amém? Amém.